ponto. Rádio Independente. Direto ao ponto. Gustavo Bozetti, Fundação Napoleão Hill, ele é o diretor dessa fundação e também do Mastermind aqui do Rio Grande do Sul. Hoje falar sobre ter objetivo principal bem definido. Mais importante do que a velocidade é a direção na qual conduzimos as nossas vidas. Profundo isso, hein, Bozetti? Tudo bem? Bom dia. Profundo é uma frase que já apareceu diversas vezes aqui, né? Mas que nunca é demais repetir. Bom dia, Ricardo, Nicolas, Rita. Bom dia. Bom dia, Mike. Bom dia, nossos queridos ouvintes. Tem uma história que eu gosto de contar, que aconteceu há bastante tempo atrás, há anos. Um senhor tinha uma propriedade rural e ele já, a idade foi pegando, ele tinha 3 filhos e ele foi diagnosticado, ele era viúvo, né? E foi diagnosticado com uma doença terminal. Aí ele pensou, preciso deixar a tutela, o comando dessa nossa fazenda, dessa nossa propriedade, nas mãos de um dos 3 filhos. E os 3 filhos estavam muito preparados e tinham condições de assumir o comando da fazenda. Ele pensou, como eu vou fazer para selecionar, para escolher, para definir qual dos 3 filhos conduzirá os negócios, caso eu parta de uma forma muito rápida e abrupta. Era um momento de inverno e estava programado uma geada muito grande para o campo, onde eles tinham a fazenda lá. Para a manhã seguinte ele pensou, é aí que eu vou aplicar o meu teste. Convidou os 3 filhos para que se encontrassem na beira da fazenda na manhã seguinte, 6 horas da manhã, com o campo coberto de geada, e ele deu um comando para os seus filhos no dia seguinte. Ele disse, filhos, vou pedir para que vocês atravessem esse campo sem olhar para trás. Era esse comando. Eles só não poderiam olhar para trás. O primeiro filho saiu caminhando e fez uma curva, formando como se fosse uma letra C, uma meia-lua. O segundo filho saiu caminhando e fez um S, foi fazendo zigue-zague até chegar no outro lado do campo. E o terceiro filho caminhou em linha reta até chegar ao ponto, a outra extremidade. Quando se reuniram no outro lado do campo, o pai, doente terminal, disse, filho, eu vou deixar a tutela da nossa fazenda nas mãos do meu filho que caminhou em linha reta. E ele perguntou, mas por que, pai? Ele perguntou para os filhos por que tinham caminhado em curva, zigue-zague, o que caminhou formando uma meia-lua, disse, é que eu imaginei que tivesse uma inclinação no campo e daí por isso eu fiz a letra C. O segundo disse, eu sempre achava que eu estava um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para a esquerda, fui me distraindo e acabei fazendo um S. E o terceiro filho que caminhou em linha reta disse, pai, eu simplesmente coloquei o meu olho num ponto definido lá na outra extremidade e caminhei em linha reta. E esse foi o motivo pelo qual o pai resolveu dar a gestão para o filho que caminhou em linha reta, porque ele disse que normalmente as pessoas que não têm um ponto de chegada, elas acabam perdendo algumas oportunidades ao longo da vida, se distraindo com algumas coisas que não são relevantes para o sucesso da fazenda. E quem tem um destino, quem tem uma direção na vida, normalmente consegue otimizar todos os seus recursos e a sua energia para atingir esse objetivo. E essa analogia tem tudo a ver com a nossa vida. Quantas vezes nós trocamos de oportunidade porque nós somos influenciados por um impulso momentâneo e acabamos tirando o olho da nossa direção. Quantas vezes nós nos distraímos com alguns pontos e perdemos o nosso objetivo. Em compensação, tem pessoas que têm um objetivo claro na vida e que conseguem conduzir a sua jornada sempre para atingir aquele objetivo. As pessoas que têm uma direção na vida colocam os pés para fora da cama de manhã e sabem exatamente o que elas precisam fazer e por isso elas se sentem energizadas. Essa é a grande dica. Direção é mais importante do que a velocidade, né? Por isso que vale mais um passo na direção certa do que correr na direção errada. E para que se faça isso da maneira correta, da maneira mais eficiente, é importante que você entenda os seus porquês. E por isso você reforça suas convicções e quando
o calo apertar, quando a situação ficar mais difícil, você consegue perseverar e não ceder ao impulso de desistir, de daqui a pouco pegar um caminho mais fácil, tentar achar um atalho, porque o esforço, o caminho das pedras, ele é difícil e muitas vezes, e o Gustavo já falou isso em outra oportunidade, muita gente sabe o preço que é pago para se ter o que se quer, mas nem todos querem pagar esse preço. Inclusive, Nicolas, tem gente que quando não sabe exatamente o que quer da vida, quando não sabe qual é o ponto de chegada, ele desiste quando começam a surgir as pequenas adversidades. Agora, quem sabe qual é o ponto de chegada, ultrapassa as adversidades para conseguir atingir os seus objetivos. E os objetivos, eles podem mudar. É lógico que eles podem mudar. E, inclusive, às vezes é recomendável que se mude o objetivo, porém nós temos que ter um objetivo. O que nós percebemos é que a grande maioria das pessoas passa uma vida agindo sem ter certeza da decisão. Uma vez eu conversava com um amigo muito próximo, que se eu não me engano já estava na 3ª pós-graduação. Eu perguntei, mas cara, por que tu tá na 3ª pós-graduação? Ele disse, vai que surge uma oportunidade, né? Ou seja, ele estava se preparando para lutar uma batalha que possivelmente nem ele saberia qual era. Eu não estou dizendo que não é importante, jamais eu direi isso, que não é importante ter uma formação, uma especialização. Isso é fundamental. É importantíssimo ter uma especialização. Porém, antes de nos especializarmos, nós temos que saber para quê. Nós temos que ter um objetivo na vida. Quantos de nós, lá com 30 anos de idade, 35 anos, formados numa faculdade, decidimos fazer uma transição de carreira? Isso é importante? Claro que é, porque com 35 anos de idade a pessoa descobriu o seu propósito. E ela pode mudar, claro que pode. O problema é ficar trocando de emprego o tempo todo, ficar trocando de empreendimento o tempo todo, trocando de faculdade o tempo todo, sem saber o que nós queremos. Esse é o grande desafio. Nós devemos saber o que nós queremos para depois nos preparar para atingir aquele objetivo sem tanto sofrimento, com mais preparação, chegar mais rápido, né? Porque a direção está certa, daí sim nós podemos colocar velocidade, né, Nicolas? E como é que faz para manter esse foco, que em muitos casos é difícil, né? Se a pessoa já não tem muita certeza, daí descobriu ali quais são os objetivos, como manter esse foco? Resposta essa é uma grande pergunta, né, Rita? Talvez essa seja a principal pergunta de um ser humano ao longo de uma vida. Muitas vezes nós somos distraídos do nosso objetivo. Então é recomendável que nós tenhamos isso claro. Vou dar um exemplo. Se toca o telefone às 3 horas da manhã e nós acordamos assustados às 3 horas da manhã e a pessoa lá do outro lado da linha é uma pessoa que exerce ascendência emocional sobre nós e ela só pergunta, ei, Gustavo, qual é o teu objetivo na vida? Eu tenho que saber responder de bate-pronto antes de xingar a pessoa que me ligou às 3 horas da manhã. Então, nós temos que ter isso muito claro na nossa mente. Isso tem que estar... Napoleão Hill fala que nós temos que ter 100% de certeza. 99% de certeza, na hora difícil, não basta. Porque na hora difícil, aquele 1% de chance de dar errado vai crescer. Então, a recomendação é que nós visualizar, ter isso claro na nossa mente. E Napoleão Hill recomenda que a gente faça essa visualização 2 vezes por dia. A primeira hora da manhã, quando nós acordamos, olhar para o nosso propósito para nortear as nossas decisões conscientes ao longo do dia. Saber que tudo que nós estamos fazendo ao longo do dia é para atingir aquele objetivo que nós visualizamos de manhã cedo. E também visualizar antes de dormir para que algo aconteça no nosso inconsciente. Para que a gente possa fortalecer ainda mais através da nossa mente inconsciente ou subconsciente para atingir o objetivo. Olhar 2 vezes por dia é a grande recomendação, de manhã cedo e à noite, antes de dormir. Sempre muito bom ter um norte, né, traçado, um objetivo traçado, embora tenha casos, como falou o Bozetti, que as pessoas vão mudar. Olha, eu tentei aqui durante 8, 10 anos da minha vida, essa área aqui, vi que não era, tá abrindo essa outra porta aqui, vou tentar. Agora, a pessoa que fica, como a gente diz, pulando de galho em galho, que fica trocando de emprego a toda hora, ou até mesmo muitas vezes de ramo, essa aí vai ter um pouco mais de dificuldade para quando for passar por uma seleção, né? Pensou, pô, mas espera aí, essa pessoa que já tentou aqui, já tentou ali e nunca se encontrou. E sobre o caminho, eu achei interessante, mas eu acho importante destacar, né, Bozetti, que não... Sim, é importante ter o norte, mas pode ter uma curvinha para cá, outra para lá. A pessoa tem que saber distinguir
o objetivo traçado, mas não ser cabeça dura, de pensar, não, eu acho que é assim e vou assim até o final. Porque se alguns sinais aparecerem, e de repente eu vou ter que escutar o Nicolas, vou ter que escutar a Rita, vou ter que escutar outra pessoa que vai chegar e dizer, não, Ricardo, tu tá fazendo assim, o objetivo pode ser o mesmo. Só que talvez tu vai ter que fazer uma ou outra modificação nessa tua linha, né? Tem adversidade que nós devemos desviar, mais ou menos como o rio. O percurso da água do rio, ele desvia dos obstáculos para atingir o seu objetivo, que é chegar no mar. Nós também, como seres humanos, alguns obstáculos nós não vamos conseguir passar por cima. Nós vamos ter que simplesmente desviar. Isso é importantíssimo. E tem outra coisa que é importante, só para não deixar passar. Desfrutar do caminho é fundamental. Boa. A caminhada tem que ser prazerosa. Senão nós acabamos sofrendo muito para atingir aquele objetivo de longo prazo. As pequenas vitórias devem ser comemoradas, né? As pequenas conquistas. É interessante pensar também no presente, né? Porque senão você entra na escola pensando na faculdade pensando no estágio pensando no emprego pensando na promoção pensando na aposentadoria, quando vem passaram 80 anos e não curtiu a vida. E chegou o dia final. Então é interessante também poder saber aproveitar e desfrutar dos pequenos momentos. Tão importante quanto ter um objetivo é desfrutar do caminho. Tão Exatamente. Importante quanto, né? E das companhias, já falei aqui também, né? Verdade. O destino, o caminho e as companhias são de igual relevância. Tá certo, muito obrigada, Gustavo Bozetti, sempre conosco aqui no Direto ao Ponto às terças-feiras. Uma ótima semana. Obrigado igualmente para todos nós, né, Rita? Show de bola, valeu. Muito bem, agora 10h40, 10 horas e 40 minutos.